Antes de descermos, a coordenação pede para informar os palestrantes da tarde foram muito benevolentes quanto ao tempo das palestras. Então, vamos abrir alguns minutos para perguntas e respostas. Então, eu chamo todos os palestrantes da tarde para compor a mesa. Dr. Gustavo, fisioterapeuta Clariane, professor Antônio, professora Vânia e a doutora Gislane também. A linha também pode vir. Pode compor a mesa. A Élica está com esse microfone. Quem quiser fazer perguntas, então eu vou pedir, por favor, para usar o microfone aqui. Ele não alcança muito. Então, se tiver algum paciente que queira fazer, mandar alguém, acho que dá, sim. Alguém? Eu vou pedir para o senhor dizer seu nome e para quem é a pergunta. A pergunta é para o Dr. Gustavo. O BIPAP é só para a cidade de São Paulo ou no interior do estado? Tem manutenção? Como é que funciona isso para o interior do estado? O BIPAP, né? A portaria é ministerial. Então, teoricamente, ela é para todo o território nacional. A Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual? Então, no início do programa, foi feito, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que coordenava, mas segundo a filosofia do SUS, coisa sempre regionalizada. Então, quem coordena agora é a Secretaria do município de São Paulo, só que os recursos são supratécnicos. Então, o Soro fornece para todo o estado de São Paulo. E a gente tem logística para a grande São Paulo, e os pacientes que estão no interior de São Paulo, em geral, existe um convênio com as próprias prefeituras que fazem o transporte do paciente. O paciente tem que vir para a cidade. Se o paciente está no Pontal do Paranapanema, ali, Presidente Prudente, 7 horas de viagem, ele tem problema com a máscara, é muito comum dessas prefeituras trazerem vários pacientes para São Paulo para as instituições de saúde, para casa, para o Hospital para São Paulo. Muitas vezes, se precisa da reposição de uma máscara, o próprio motorista da ambulância que faz a reposição da máscara. Mas como é um tratamento avançado, a gente precisa ter contato com o paciente, conversar, ver todos os problemas em relação à adaptação da máscara, Às vezes tem outras questões médicas que a gente pode resolver. E então, existe também, regularmente, quem é do interior de São Paulo, a gente vê a cada 3 meses, dentro das possibilidades, E quem é da cidade de São Paulo, a gente vê, no início, a cada mês, depois que eles estão usando bem, aí tem uma visita mensal do fisioterapeuta que vai na casa, e aí anualmente a gente costuma ver eles, se não tiver nenhuma intercorrência, a gente vê com uma forma mais frequente. Ok, obrigado. Em Franca, a Prefeitura desenvolveu já um programa que eles fornecem todo tipo de ventilação para as pessoas que têm qualquer tipo de necessidade de respirar melhor. Então, a gente é encaminhado ao SUS, você passa por uma assistente social, ela avalia, e você vai com o pedido do seu médico, claro, indicação, e o BIPAP vai na casa da gente, tem as pessoas que regulam o aparelho, constantemente vão em casa, Lá está bem organizado. Mas eu sei que cidades não tem nada disso, a pessoa entra, vai até na justiça, pedir o BIPAP e o juiz manda a pessoa para o hospital, para ficar vivendo no hospital, respirando lá. Então, varia de cidade para cidade. Se eu tiver sorte, tiver acesso lá.
eu vou aproveitar e fazer um comentário. Eu não sei se varia só de cidade para cidade, mas me dá a impressão que também varia de argumento, de pessoa para pessoa. Então, eu particularmente penso que, às vezes, a família está tão envolvida nos cuidados que ela acaba não tendo energia para ir lá bater na porta do juiz, na porta do médico, para pedir um bom relatório, porque muitas vezes o que a gente vê que falta é um bom relatório médico justificando a necessidade do equipamento. E aí existe a falta do conhecimento do juiz, do prefeito, dos políticos. Então, é muito importante a ajuda do médico com que vocês têm contato, pedir ajuda para ele, né, que ele elabore um bom laudo falando sobre a doença, a importância da utilização do equipamento e que já existe a portaria. Então, se você não tem a portaria, você acessa o site da Abrela, lá você vai encontrar. Se tiver dúvidas, liga na Abrela e a gente orienta vocês, tá? Porque já que é um direito garantido, né, por portaria federal, então não tem por que não ser concedido. É um direito adquirido, não tem conversa. Boa tarde, meu nome é Leandro, eu sou fisioterapeuta e tenho uma paciente com ela. A minha dúvida é para a doutora Clarice, quanto à utilização do BIPAP, né? Teria alguma contraindicação, mesmo a gente não tendo algum parâmetro para verificar saturação de O2, assim, se ela já tinha apresentado pelo menos algum tipo de dificuldade respiratória, já pode ser utilizado, ou teria alguma contraindicação quanto a isso, ou poderia fazer um benefício para ela? Bom, com certeza a avaliação respiratória seria super importante. Então, na avaliação, como o doutor Gustavo colocou e como eu coloquei também, existe alguns links que a gente coloca em relação à capacidade vital, que, por exemplo, um teste de espirometria ajudaria já. Então, isso não é uma coisa tão difícil de ser feito. O paciente pode ir para um laboratório e fazer um teste de espirometria. Fazer uma oximetria noturna, com certeza, seria super indicado para esse caso. No caso específico, como estou falando, não ter formas de avaliar, com certeza os sinais de hipoventilação, eles são soberanos, né? Eles vão aparecer. O problema, às vezes, é que o paciente pode estar entrando numa fase, às vezes, assim, mais tardia, mais avançada da doença. Poderia estar usando o BIPAP antes, entendeu? Porque os sinais de hipoventilação, geralmente, eles acabam vindo um pouquinho mais tarde. Quando tem algumas alterações noturnas, começam os sinais durante o dia. Então, o ideal mesmo seria uma avaliação. Mas não haveria, se o paciente tiver sonolência, se o paciente tiver cefaleia matinal, o paciente tiver, sei lá, fadiga, cansaço, e você coloca o equipamento, ele se sente melhor, não teria problema. Posso só complementar um pouquinho? Veja, a insuficiência respiratória de quem tem doença neuromuscular é diferente de quem tem uma pneumonia ou uma asma. Então, só nos sinais clínicos é diferente. O indivíduo que está com a insuficiência respiratória porque tem a pneumonia, ele vai aumentar a frequência respiratória, ele aumenta o volume pulmonar. Quem tem hipoventilação, ele não tem capacidade para fazer isso. Então, sinais vão ser muitos sinais, né, cerebrais. O paciente fica cansado, com dor de cabeça, fadiga, né, alguma coisa que mostra que o sistema não está suficiente. Né? Então, a falta de oxigênio está dando consequência em algum outro sistema. Então, é uma coisa um pouquinho mais tênue que o profissional do dia a dia não está acostumado a ver. Isso a gente acaba tendo toda essa parafernália. Desses equipamentos aí, o mais barato seria o FIC-Flow. O FIC-Flow vai te medir, né, tem disfunção bulbar e sua força musculatura respiratória, sua capacidade de tossir, mas é as outras coisas, que depende mais da sua avaliação física. O oxímetro de pulso hoje em dia não está tão caro assim, né? De repente é uma coisa que tem que ser pontual. Aqui em São Paulo a gente vê muita gente vai dar plantão aos médicos, o terapeuta tem um oxímetro, né, no bolso para ele medir as coisas. Então essa é uma possibilidade. É caso desses portáteis, não se enrolar. Em relação à contraindicação de ventilação não invasiva, a única contraindicação absoluta é se o indivíduo tiver uma trauma de base de crânio. Trauma de base de crânio. Tá certo? Então o indivíduo teve um trauma, e teve um trauma crânioencefálico, né, bateu a cabeça,
Ele pode fraturar os ossos aqui de baixo. Isso tem chance de ter uma comunicação entre as vias aéreas superiores e o cérebro. Se for pressão positiva, você vai jogar ar para o cérebro. Essa seria a única contraindicação para usar a ventilação não invasiva. Claro, se o nível de consciência está muito baixo, e não consegue controlar a secreção, é difícil você manipular tudo. Então tem aquela semi-relativa. Você não consegue controlar a secreção, você tem uma via invasiva, tipo um tubo orotraqueal, uma taxonomia, melhor. Ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta, e é em relação ao projeto tutor. Quando uma pessoa quer se filiar ao projeto, como ela deve fazer? Quem ela procura? Tem que ser via universidade, pode ser direto com as pessoas? Você está falando que é nível de tutor? Tem que estar entrando em contato comigo ou com a Ana. Mas a pessoa tem que estar vinculada a uma universidade. Ah, sim. No primeiro momento, sim. Ou a gente também já está começando a pensar com profissionais que já tenham a conclusão do curso superior, né? Porque, inclusive, também é uma nova experiência para a gente poder ter, e diante a questão dessa desenvolvimento de escuta e de olhar, né? Com profissionais já formados. A gente está abrindo um espaço para isso também. Então, no caso, se for aluno, precisa estar vinculado a alguma universidade, alguma faculdade, precisa estar cursando. Mais alguém? Alguém da mesa gostaria de finalizar com algum comentário? Só dizer para vocês que, para finalizar, para entrar na outra parte, a outra parte também é muito interessante, mas como é importante participar do simpósio e das reuniões que a Abrela organiza bimestralmente para os familiares, cuidadores e para os profissionais também. Esse encontro, essa troca de ideias, de informações, ela nos faz crescer. E também nós não nos sentimos sozinhos, às vezes sozinhos como profissionais, às vezes sozinhos como paciente, às vezes sozinhos como cuidador ou familiar. Então, esse simpósio e as reuniões, elas proporcionam esse encontro e reencontro constante. E isso faz muito bem, né? É o meu recado para hoje. Mais alguém da mesa quer falar algo? Tem mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Podemos dar andamento, então, para as oficinas? Ok. Então, 5 minutinhos para vocês passearem por aí e já vamos descer para o subsolo rapidinho para que, nesse momento, o pessoal já monta as oficinas e vai ser lá no restaurante. Primeiro subsolo. Obrigado pela atenção de todos. Oi? Ela quer explicação de como funciona a oficina. Posso falar? Ela quer assim. As oficinas são vários grupos que estarão lá e cada grupo vocês podem passar por cada equipe e tirar dúvidas que vocês têm. Então, por exemplo, na parte da respiratória vai ter equipamentos que vocês vão poder conhecer. Quem não conhece os equipamentos vão poder conhecer os equipamentos. Tá? Em as outras áreas, cada grupo vai ter a sua parte prática, mostrando como eles trabalham, funciona dessa forma as oficinas. Vocês podem rodoviando entre as equipes. Ok?